Bem, vamos lá. Né? Urgência em endodontia. Né? Muitas vezes um desafio para qualquer clínico. Né? A urgência, pessoal. Né? Quem aí? Vamos lá, comenta aí comigo, quem está aí no YouTube, quem está aí no Instagram, comenta aí comigo quem nunca teve, né, um erro diagnóstico, né, nunca teve um erro aí, né, na urgência, ou quem ficou muito em dúvida na hora de urgência. Comenta aí o pessoal do YouTube, comenta aí o pessoal do Instagram, né? Deixa aí seus comentários. Quem nunca teve aí uma dúvida, né, na urgência nossa de cada dia. Bem, como essa aula aqui é do Endoninjas, pessoal, vou orientar um pouquinho aí os alunos que estão aí dentro dessa 20ª temporada, né? Vou deixar aqui uns pequenos comentários sobre o curso. Bem, pessoal, o objetivo do curso, né, teoricamente, essa é a primeira aula do Endoninjas, né, é orientar quem deseja inserir os sistemas mecanizados dentro da sua prática clínica. Então, o primeiro ponto, né, do curso é esse, tá? Esse é o primeiro ponto do curso. Segundo ponto do curso, auxiliar quem usa um sistema mecanizado a usar o sistema que quiser. É o segundo ponto do curso. E o terceiro ponto do curso é se você demora 2 ou 3 sessões para tratar o molar e, né, auxiliar o colega a inserir a sessão única, mesmo o colega que esteja fazendo com lima manual, né? A plataforma do curso, vocês vão receber o curso com todas as minhas sequências operatórias, demonstradas por mim, tá? Você vai ver comigo, desde acesso e patência, até retratamento e prevenção de complicações, tá? Passando por todas as etapas do tratamento endodôntico, principalmente prevenção, pessoal, de complicação. Eu gostaria de parar até de compartilhar aqui, né? Não adianta nada eu estar falando, né, muito de acidentes e complicações e falar de como realizar, né? Muitas vezes o acidente de complicação vai te fazer necessário o uso da microscopia, né? O uso do microscópio operatório, e muitos dos colegas não têm microscopia. Então, pessoal, não adianta eu estar colocando uma aula de acidentes e complicações, né, quando não é uma complicação visível ao olho nu, né, está falando de correções de acidentes e complicações, principalmente instrumentos fraturados, perfuração em terço médio, terço apical, né, quando se precisa, muitas vezes, a luz da microscopia. Né? Então, não adianta eu ser negligente e até mesmo não idôneo em comentar, né, essa aula. Ok? Bem, continuando, né? O curso, né? Como é a primeira aula, bem-vindo todos os endoninjas da 20ª turma, né? São todos muito bem-vindos, né? O curso, né? A gente vai ter um módulo exclusivo de instrumentação, dessa vez, né? Com variações anatômicas não convencionais, né? O MV2 já é convencional, mas a gente vai ter mesomedial, premolares com 2 condutos, né? E por aí vai durante esse Endoninjas, né? Então, quem entrar nessa temporada vai ter essa diferenciação, tá? Treinamento, né? Vocês vão fazer o treinamento aí, tá? Tem tanto os lentes da IM do Brasil, como também a gente tem os dentes especiais da Like Real 3D, com os dentes com acidentes e complicações, e os dentes com variações anatômicas. Mas, logicamente, que o ideal é estar treinando, sim, com dentes naturais, tá, pessoal? A gente aconselha, né, o uso aí de mais ou menos 25 a 30 molares. Samuel, por que molares? Porque molar geralmente é o calcanhar de Aquiles na maioria dos colegas que estão aí, né, com a gente. Bem, e continuando a explicação para os Endoninjas 20, né, a gente vai ter lives diárias durante 9 semanas. Pessoal, é um bate-estaca, é um dia a dia, um pouquinho de endodontia todo dia, para não lhe cansar, né? E, Samuel, eu não posso estar ao vivo nessa live, não tem problema, você assiste no horário que você puder,
porque essa live diária também vai ficar gravada na plataforma. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar um recado para mim no Telegram, tá? Que a gente está tirando. Então, todo dia vai ter live, pessoal. Um pouquinho, para não ficar cansativo, mas todo dia vai ter live, né? A gente vai orientar o programa laboratorial, tá? Em todas as etapas. Eu vou até dar uma parada aqui agora, tá? Para mostrar isso de novo. A gente vai orientar no acesso, a gente vai orientar na instrumentação, a gente vai orientar em localização de MV2, para quem não tem microscópio, né? Para quem não tem ultrassom, né? Eu sei, porque amanhã mesmo, não, amanhã não, sexta-feira, eu estou numa clínica popular, né? Hoje mesmo, eu estava instrumentando, né, um istmo de um premolar no SUS, e temos, né, como a gente vai limpar isso se eu não estou numa clínica que tem tudo. Então, a gente vai comentar isso sim, tá? Durante o EndoNinjas, para os colegas que trabalham em tudo quanto é canto, né? Por isso que o curso é um diferencial aí para muitos outros, né? A gente vai aqui, né? A gente tem, né, a comunidade do EndoNinjas, né? A gente vai ter as trocas aí com o laboratório, né? Tem dentes laboratoriais. Eu vou até dar uma parada aqui, né? Eu vou até procurar aqui no rapidinho meu Instagram, né? Só para procurar aqui para vocês. É só um slide, só uma vista, né? Do que é, né? O Instagram, tá? A gente vai mostrar aqui, por exemplo, o laboratório, né? Samuel, essa imagem aqui, ó, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês agora no YouTube, tá? Isso daqui, pessoal, vocês vão fazer, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? Esse EndoNinja, sim, né? Botou para quebrar, fez o acesso aí de mais de 100 dentes, né? Isso sim é um colega comprometido, né? Com a produção, né? Com a qualidade de tratamento endodôntico e de como ele vai treinar durante o curso, né? Isso sim, o aluno precisa estar comprometido, o aluno precisa estar empenhado, né, em fazer aí os seus acessos, tá? Bem, vamos lá, continuando aqui a aula, tá? Já já a gente começa essa orientação, tá? Porque o curso está começando, não é hoje, mas teoricamente é hoje sim, tá? E aí, pessoal, a gente vai ter uma lista de material bem pequena, tá? Não precisa ter motor X, não precisa ter microscópio, não precisa ter lupa cara, não precisa ter ultrassom, né? A gente vai e faz um curso aí bem democrático para todos os públicos e para todo mundo. Cada um vai se ajustar, né, à necessidade dos materiais, à sua necessidade clínica, tá? Essa é a pegada do EndoNinjas, né? Essa é a pegada de um clínico que trabalha em todos os cantos, né? Que eu trabalho em todos os cantos, né? Só temos mais alguns dias de inscrição, tá? Por quê? Porque essa aula a gente resolveu fazer aberta, tá? E essa é a turma, é a última turma do ano para vir conosco, já começando o ano 2022, trazendo a sessão única, né? Mesmo quem usa manual, né? Usar mais sistemas, perder o medo dos sistemas mecanizados e vir com a gente aí no EndoNinjas 2020. Fazer parte aí de uma família que já passou mais de 2.500 alunos por ela. Bem, e aqui, pessoal, a gente começa, né, a aula, já dei as explicações aí para o pessoal do EndoNinjas 20, tá? Aqui a gente começa a aula e, pessoal, a gente sabe, né, que o dente é dividido em coroa, né, e raiz, uma parte supragengival e uma parte aí infragengival, né? E tudo isso faz parte de um sistema, né, faz parte aí do nosso sistema estomatognático, faz parte aí da nossa área de atuação, né? O complexo dentino pulpar, né, que tem aí toda a sua complexidade, né? Tem células, né, do tecido conjuntivo, tem células que produzem colágeno, tem células que produzem dentina, tem células, né, de defesa. Então a gente tem células do sistema nervoso central, né? Então a gente tem muita coisa aí dentro do complexo dentino pulpar, né? E isso tudo
é envolvido, né, com a nossa atividade diária, né? Como eu tinha dito, a gente tem odontoclastos, fibroblastos, células ectomesenquiais indiferenciadas, células de defesa, entre elas o macrófago, né? A gente tem tecido conjuntivo frouxo, vascularizado, inervado. E, pessoal, quando ele inflama, né, ele não pode se expandir, né? Ele está confinado numa cavidade fechada, né? E aí, pessoal, a gente tem que fazer um tratamento bem executado e o diagnóstico tem que ser muito bem feito, né? Isso é o importante dentro da nossa prática diária, né? Quando a polpa torna-se exposta em virtude de um processo de cárie, sua superfície geralmente está infectada. O que acontece, pessoal? Geralmente, quando se expõe o tecido pulpar, né, numa cirurgia de acesso, geralmente, muitas vezes, aquela polpa já está infectada, tá? Logicamente que, às vezes, pode ser uma área localizada, né, eu posso estar coretando isso, né, posso estar colocando um material hoje, padrão ouro, em capeamentos pulpares, são os cimentos à base de biocerâmicos, né, entre eles, por exemplo, o MTA, ou os próprios biocerâmicos, tá? E, né, isso daí, pessoal, a gente tem que entender que nem sempre com uma polpa inflamada, né, ela está irreversivelmente inflamada, tá? Aqui, né, só vou dar uma passadazinha sobre isso, se quer mais uma aula mais acadêmica, né, de faculdade, tá? E o objetivo, né, alcançar a correta conformação do sistema de canais vasculares e obturação. Isso já durante o tratamento endodôntico. Mas antes de chegar aí, né, pessoal, a gente tem que chegar no diagnóstico, tá? No diagnóstico. No diagnóstico, para aí sim desinfectar, né, obturar, selar e favorecer aí a cicatrização dos tecidos periapicais. Então, é mais ou menos isso aí o nosso objetivo, né? No que se refere à saúde, a certeza deve sempre substituir as suposições. Eu adoro o professor Grossman, ele tem umas frases bem legais, essa é uma delas, né? E a outra dele é: quem nunca fraturou uma lima é porque não exerce a endodontia, né? Aquele colega que nunca fraturou lima, né, das duas, uma. Ou ele está inventando que faz canal, né, ou ele não faz canal. Então, só existe isso daí, né, no quesito com relação a fraturas de limas. E, pessoal, aí essa aula pega uma parte, né, que muito colega, eu trabalho em clínica popular, eu trabalho em clínica que atende plano, né, e às vezes o tempo nos é consumido nesses cantos. É consumido por quê, né, Samuel? É consumido porque o número de pacientes, né, o número de pacientes são muitos às vezes, né, e a gente não consegue um tempo muito hábil no diagnóstico, né, na conversa com o paciente, na anamnese do paciente. Então, pessoal, quem está em clínica POP, né, quem está em clínica atendendo plano, vamos deixar pelo menos um tempo hábil, ou então prestar muita atenção na anamnese feita no paciente, ou pelo colega anterior, né, porque, por exemplo, eu trabalho numa clínica POP, né, que geralmente o paciente já vem com dente acessado, dificilmente o paciente vem para eu fazer a cirurgia de acesso, tá? Então, a anamnese desse paciente precisa ser muito bem feita, né? Lembrar da histórica médica do paciente, que medicamentos ele está usando, que doenças de base ele tem, né? Se ele tem algum problema de saúde que precisa ser reportado, né? Tudo isso é importante durante o diagnóstico, seja ele de uma urgência e principalmente em uma urgência, né? Então, isso daí, a história médica tem que estar incluída dentro da nossa base de dados para atuar, né, durante a urgência endodôntica daquele paciente. A queixa principal do paciente, logicamente, é muito importante, porque o que é que trouxe aquele paciente para o nosso consultório?
Por que que ele veio para a gente de urgência? Né? Então, geralmente, para o endodontista, é a dor, né? É a dor. Então, a dor é que faz o paciente procurar o nosso consultório. E, logicamente, as dores orofaciais não são apenas de origens dentárias, né? A gente tem origens não dentárias. Então, a gente também precisa fazer um exame extraoral e o exame intraoral, né? Aquela anamnese padrão, né, de graduação, quem está na graduação, ou quem saiu há pouco tempo da graduação, ou quem lembra, né, das anamneses de graduação, o exame extraoral com palpação de linfonodo, né, com visualização da face do paciente, né, tudo isso aí precisa ser muito bem feito, né? Tecido intraoral, também como extraoral, os tecidos moles, né, e logicamente no intraoral, os tecidos moles, os tecidos duros e o tecido de sustentação. Logicamente, né, como a maioria de nós temos, né, raio-x dentro dos consultórios, ou o paciente pode estar vindo para a gente já com algum exame laboratorial ou algum exame de imagem, né? Então, a verificação ou exame né, desse exame complementar que ele trouxe, tá? Geralmente uma radiografia e, eventualmente, uma tomografia. A história médica do paciente, né, para definir aí o melhor tratamento a ser executado. É imprescindível que o dentista, né, realize a anamnese. O que quer dizer isso, pessoal? A gente tem que entrevistar o paciente, pessoal. A gente tem que perguntar para os pacientes, né, doenças de base, hipertensão, diabetes, se está em alguma quimioterapia, radioterapia, né, se tem algum uso de medicação contínua, né, se o paciente tem algum problema no sistema asmático, que seja. Então, a gente tem que saber isso do paciente, né, que é vindo aí com a anamnese. Inquirir sobre hipersensibilidade alérgica, isso é um ponto muito importante. Falo sobre isso porque eu sou alérgico a AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, dentre eles a dipirona, né, o diclofenaco. Então, a gente precisa inquirir a ele, né, sobre as alergias, tá? Medicamentos de rotina que o paciente tome, né? Problemas sistêmicos, né? Que a gente já tinha comentado anteriormente. Bem, essas duas perguntas são importantíssimas no nosso dia a dia clínico, né? O que é que trouxe ele ali? Qual é a queixa principal desse paciente? Que eu posso lhe ajudar? São duas perguntas. Senhor, senhora, o que é que lhe trouxe aqui no consultório? Por que que a senhora veio aqui? Por que que o senhor veio aqui? Então, primeiro ponto. Não é um dente meu que está doendo. É um dente meu que está com uma coisa esquisita. Eu bato nesse dente e dói. Ai, tem uma dor nessa região que não identifico. Quando eu deito à noite, começa a doer. Ah, está doendo toda a minha região superior. Ah, está doendo toda a minha região inferior. Ah, está doendo do ouvido até aqui embaixo. Então, tudo isso daí, né, a gente tem que estar atento à queixa do paciente, tá? Essas perguntas, pessoal, têm que ser anotadas, tá? Faça um print de tela aí, né? Faça um print de tela, anotem aí, né? Onde é a dor? Onde se localiza? É no arco superior? É no arco inferior? É do lado direito? É do lado esquerdo? É situado num dente especificamente? Né? Tudo isso tem que ser verificado com o paciente. Quando a dor aparece? Doutor, a dor aparece o tempo todo, está doendo agora. Doutor, essa dor só dói quando eu me deito. Doutor, essa dor dói quando eu bebo água gelada. Doutor, essa dor aumenta aparece a dor quando eu tomo uma coisa quente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração durante a anamnese, tá? O que faz a dor piorar? O que faz a dor melhorar? Doutor, quando eu boto calor, a dor melhora. Quando eu boto gelo, a dor piora. Ou então o inverso. Quando eu boto gelo, a dor piora, e quando eu boto calor, a dor melhora, né? Então,
isso daí tem que ser dito, né? Doutor, quando eu baixo a cabeça, minha dor aumenta, né? Quando eu me deito, minha dor piora. Então, isso daí tem que ser conversado também, perguntado também, tá? Qual a duração da dor? Doutor, a dor está durando há um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Ah, a dor está durando há 6 meses, né? Basicamente impossível, mas, né? Qual a duração da dor? 3 dias vem aumentando muito, 2 dias vem aumentando, né? Qual a intensidade da dor? A dor é uma dor leve, suave, uma dor assim, está coçando o dente, né? Doutor, uma dor que é insuportável, não aguento, né? Eu não aguento tomar nada, comer nada, estou aqui, não me aguento, não aguento fazer nada. Então, isso é importante também. Como é o tipo de dor? Uma dor pulsátil, né? É uma dor contínua, surda, né? É uma dor que só dói quando eu mordo, né? É uma dor quando eu bebo só água gelada, aguda e passa rápida. Então, tudo isso a gente tem que saber, né? Durante o diagnóstico, durante a anamnese. Exame intraoral, inspeção, né? Da cavidade oral, tá? E principalmente, logicamente, se você consegue já identificar a região que está com problema, né? Então, inspeção numa área edemaciada, numa área com calor, rubor, né? Uma área que pressupõe-se que ali tenha uma inflamação. Então, se você, né, está pensando nisso, então, geralmente, numa área que tenha a inflamação, tá? E, né, tecidos duros de sustentação. Tem edema intraoral, né, tem bolsas periodontais, tem descoloração do elemento dental. Tudo isso é importante para a gente chegar ao nosso diagnóstico, né? Tem cárie, né? Tem fístulas, né? Tem trauma, tem fraturas, tem cúspides desgastadas, né? Então, o que é que acontece? O que é que está acontecendo com esse paciente, né? O que é que acontece com ele? A gente precisa saber tudo isso. Se eu não souber tudo isso, pessoal, o nosso diagnóstico não vai estar legal, tá? E aí, os testes de percussão e palpação, né? Vamos começar primeiro pelo teste de percussão. Teste de percussão vertical e horizontal. Teste de percussão vertical. Periodonto apical, né? Periodonto da região apical. Se eu faço um teste de percussão vertical, eu vou, teoricamente, ver se essa área está com algum tipo de inflamação ou não, tá? Teste de percussão horizontal. Aí é o ligamento, né, do terço cervical e terço médio, tá? Que responde melhor a isso. Posso ter alguma lesão também nessa região, tá? Posso ter uma trinca, uma fratura, que responde, pode estar respondendo também esse teste, tá? E aí, palpação, mobilidade, sensibilidade apical e vitalidade pulpar, né? Mobilidade, né? Grau 1, grau 2 ou grau 3, né? Sensibilidade apical ou palpação do periápice do dente. Sim, palpar, né? Sentir se tem volume, sentir se o paciente sente dor ao palpar a parte periapical desse dente, né? E aqui, esse teste aqui de vitalidade com bastão de gelo, né? Eu trabalhei no SUS em 2000 ainda estou no SUS, né? Mas eu trabalhei no SUS em 2001, 2002, 2003, e os nossos testes de sensibilidade eram feitos com bastão de gelo, né? O jato congelante já tinha, mas o SUS não tinha. Hoje tem, mas naquela época não tinha, né? E aí, né? Hoje nós já temos aí o Endoice, né? O gás refrigerante, né? Ou o Endofrost, também tem, né? Respostas, vamos lá, eu boto aí, essa parte é importante também, né? Samuel, eu pego, coloco o jato congelante, né? Reage ao estímulo, não demora mais que 2 segundos para voltar ao normal. É aquela dor que eu aplico sobre o dente, dói, aumenta a dor e depois cai a dor, né? Da mesma maneira que ela veio, ela vai. Então, essa é uma polpa normal. Resposta prolongada e severa ao frio é sugestivo de uma pulpite irreversível, né? Então, aplica o frio, dura ali 1 minuto, 2 minutos, uma dor severa, alta, teoricamente, esse dente está em uma pulpite irreversível, tá? A ausência de resposta ao frio
é sugestivo de necrose pulpar. É sugestivo, tá, pessoal? Eu posso ter uma obliteração da polpa, né, coronária, eu posso ter um volume, né, pulpar diminuído, onde o meu teste de sensibilidade pulpar pode ficar comprometido, ok? A gente tem que lembrar das coroas protéticas, né? Que se eu usar aí meu jato congelante, não vai responder muito bem. Em épocas de lentes de contato dental, né? Elas são muito fininhas, passam a temperatura, mas as coroas protéticas, né? Como tem uma camada muito mais robusta, né? Ainda tem metal, a porcelana, podem aí dar um falso negativo, né? Esse diagnóstico, ok? Teste ao quente é menos realizado, tá? A resposta tardia, tá? E pode levar a alterações pulpares, piorando o prognóstico, né? Você pode causar aí, né? Causar também um trauma a esse elemento dental com o teste do quente. Cuidado com os resultados, né, pessoal? Não pode ser usado em todas as situações, tá? Os testes são geralmente inconclusivos, pode dar falsos negativos e falsos positivos, né? Use com cuidado a interpretação destes resultados. Às vezes, né, pessoal, eu acho que o maior problema, vou até parar de compartilhar agora, né? Como a gente está no serviço de especialidades, né, odontológicas no SUS, muitas vezes a gente recebe paciente que o colega deu o diagnóstico pela radiografia, né, pessoal? Pessoal, radiografia não é diagnóstico, é sugestivo de diagnóstico, né? A gente tem que juntar a clínica ao detalhe radiográfico, né? Então, muitas vezes, os colegas estão indicando dentes, né, para endodontia. Eu vivo de fazer canal, mas nessas épocas agora eu nunca fiz tanto tratamento expectante, né? Capeamentos pulpares indiretos e muitos pacientes, né? A prótese evoluiu muito, a dentística evoluiu muito, né? Os preparos minimamente invasivos, próteses adesivas, as próprias restaurações de resina, né? Às vezes tem dentina sadia, o dente está vital e o colega muitas vezes encaminha para a endodontia com simples aspecto radiográfico de que a cárie está profunda e vai pegar na polpa, né? A gente tem que abrir o dente, pessoal, a gente tem que ver clinicamente o paciente, né? A indicação da endodontia, menos é mais, lembrem sempre disso, menos é mais, né? A odontologia como um todo tende a ficar mais conservadora. Então, agredir o paciente, né, remover a dentina sadia é uma agressão, continua sendo uma agressão. Então, tomar cuidado com isso, né, na hora de indicar para a endodontia, ok? E o teste, né, o último teste seria o teste de cavidade, quer dizer, último não, né? Penúltimo teste, tá? O teste de cavidade, ok? Aqui uma broquinha, né, no incisivo central, tá? Mas o teste de cavidade, pessoal, deve ser usado somente quando os outros testes não forem efetivos no diagnóstico, tá? Então, o que é que acontece? O que é o teste de cavidade? É um teste efetivo, é um teste que funciona, é um teste que, eventualmente, a gente tem que fazer. Samuel, como é que funciona esse teste? Por exemplo, né, eu fiz todos os meus testes e eu ainda estou inconclusivo com aquele paciente. Está necrosado ou não? Né? Aquele paciente está em necrose ou não está em necrose? Então, pego, não anestesio o paciente e vou usar a minha broca para fazer o acesso. Né? Vou fazer o acesso daquele elemento dental, que eu estou na dúvida se está necrosado ou não. Né? E esse teste eu faço sem anestesia. Então, eu vou adentrando, como se fosse fazer a cirurgia de acesso daquele paciente. Caso o paciente sinta dor, significa, teoricamente, que aquele dente está vital. Né? E se aquele paciente não sentir dor e você acessar o dente, teoricamente, aquele dente estaria necrosado. Então, é um teste por ter remoção de tecido dentinário, muitas vezes sadio, é um teste que a gente deixa para fazer como última opção, né,
entre todos os testes. O teste de cavidade só deve ser feito quando não houver nenhum outro teste para o diagnóstico, tá? Então, isso daí, né, diz muito sobre o teste de cavidade, tá? O exame radiográfico sempre deve ser realizado na consulta inicial. Eu também, né, estou no SUS, tem muito canto, né, pelo Brasil, no SUS, que não tem nos postos de saúde aparelho radiográfico, né? Então, por não ter um aparelho radiográfico, né? Então a gente não tem condições de fazer o exame radiográfico daquele paciente, e mesmo assim a gente tem que dar o diagnóstico, e mesmo assim a gente tem que, às vezes, fazer o acesso. Então, é um risco porque a gente pode estar causando ali um procedimento errôneo naquele paciente, né? Mas é a realidade que diversos colegas aí que estão por aí enfrentam nesse Brasil gigante, né? Então, alguns SUS, eu acho que a maioria deles, não tem aparelhos radiográficos dentro dos consultórios, e por isso, né, a gente acaba tendo que usar outros métodos, né, aí de avaliação. Mas sempre que possível, ter uma radiografia inicial do caso, né? Para quê? Para juntar, né, os sinais clínicos, né, sinais e sintomas, juntamente aí com a imagem radiográfica, tá? Então, lembrar que, né, lembrar que o exame radiográfico é um exame complementar, tá? Que vem aí se unido ao exame clínico para a gente chegar no diagnóstico, tá? Para a gente chegar no diagnóstico. Exame radiográfico, né? O primeiro, a imagem mostra uma necrose pulpar com lesão periapical, né? Por quê? Porque já tem a lesão, logicamente, né? Não vai ser um forame incisivo, né? Se fosse inferior, não ia ser um forame metoniano, né? Então tem que tomar cuidado também com os acidentes anatômicos, certo? Então, necrose pulpar na primeira imagem. Na segunda imagem, você nota o incisivo central todo calcificado, teoricamente aí, né, uma calcificação da câmara pulpar, tá? Nas outras duas imagens, uma reabsorção externa nesse elemento dental, e na última imagem, uma fratura radicular, né, horizontal. Então, o exame radiográfico é um exame complementar, né? E o diagnóstico, né? O diagnóstico é o processo analítico, pessoal, né? Que aí vê, né, o exame de uma doença, né, ou de um quadro clínico para chegar a uma conclusão. Que é isso? Eu avalio toda a condição do paciente para eu chegar num diagnóstico, ou em possíveis diagnósticos, né? Na medicina, a gente, muitas vezes, né, os colegas médicos têm possíveis diagnósticos, então a odontologia não fica diferente, e a gente pode também ter possíveis diagnósticos, tá? E, né, condições endodônticas, né? A gente tem, pessoal, basicamente 3 condições endodônticas. A gente tem a polpa inflamada, a gente tem a polpa infectada e a gente tem a infecção persistente, tá? Inflamado, quando o tecido está vital, né? Essas bactérias ainda não conseguiram dominar toda a cavidade pulpar, né? A gente tem a polpa infectada, ou, né, aonde estava a polpa infectada, o canal radicular como um todo, ou infecção persistente, quando a gente tem um canal tratado, e aí essa infecção primária persistiu, tá? E aí, a gente tem medidas terapêuticas diferenciadas, né? Para alguns e não para alguns. Samuel, por que tu coloca que para alguns, né? Medidas terapêuticas diferenciadas para alguns, né? Porque alguns vão advogar pela medicação intracanal e alguns vão advogar pela sessão única. Por mais que minha maior conduta seja a sessão única, né? Eu entendo os que advogam pelas sessões múltiplas, e aqui eu também deixo espaço para eles, né? Eu já advoguei também pela sessão múltipla, tá, pessoal? A gente tem agressão ao tecido pulpar, né?
com 3 fatores. Quais são esses fatores, Samuel? A gente tem os fatores físicos, químicos e biológicos. Fator físico, broca, né, de alta rotação, broca de baixa rotação, né, sem irrigação. Você está aquecendo o elemento dental e essa polpa pode se inflamar irreversivelmente. Fatores químicos, por exemplo, ácido fosfórico, né, os primers dos adesivos dentinários, né, podem estar aí causando aí a inflamação desse tecido pulpar irreversivelmente. E os fatores biológicos, como, por exemplo, a cárie dental, fator biológico ou microbiológico, tá? E, né, essas características, essas inflamações, essas agressões podem ser de caráter transitório, tá? Como físico e químico, pode ser também persistente, né, definitivo, tá? Ou a gente pode ter, né, persistente, como a cárie dental, tá? Nessas condições, a polpa pode inflamar irreversivelmente ou não, e nessas condições também. E todas geram o quê? No frigir dos ovos, pessoal, toda inflamação ou toda agressão vai gerar inflamação, seja ela reversível ou irreversível. Mas toda agressão gera inflamação. Todo trauma gera uma inflamação, por exemplo. Né? Então, né, pulsa aí, né, essa inflamação, tá? E a causa aí, a pulpite. Pulpite, o que é? Itch, né? É inflamação da polpa, tá? Inflamação da polpa. A gente tem duas pulpites, a reversível e irreversível. As terapêuticas são diferentes, né? O nosso tratamento vai ser diferente para cada uma delas, tá? A primeira, deixa eu tirar meu rosto aqui, né? A primeira, pode haver o reparo, o tratamento é considerado conservador, porque eu não vou extirpar a polpa desse elemento dental, tá? O outro tem um dano irreversível, né? Como o próprio nome já diz, né? E aí o tratamento tem que ser dito como radical para remover todo o tecido pulpar, tá? E, tá? Não quer dizer que o conservador vai dar em tratamento endodôntico, né? Caso, né, o conservador falhe... Vai demorar. Não demorar. Ó, caso, né, o conservador falhe, né, também vai acabar dando aí o tratamento endodôntico, tá? Tratamento endodôntico conservador. A gente tem dois, né? O capeamento pulpar indireto, o capeamento pulpar direto, né? São as duas vias, né? Para a gente estar aí tratando essa polpa dentária, né? E também temos a velha pulpotomia, né? Que eu advogo muito para pulpotomia, não, mas o pessoal aí da pediatria, alguns colegas têm hábito aí com a pulpotomia, tá? Procedimentos indiretos, né? Procedimentos restauradores, né? A gente faz aí o capeamento pulpar direto, né? Mantém a dentina aí, tá desmineralizada, não tem exposição pulpar, tratamento expectante ou tratamento conservador, né? Hoje, o material padrão ouro para capeamentos é o MTA, tá? Ou materiais biocerâmicos, tá? Para fazer o capeamento aí dessa polpa dental, tá? Ok? Na imagem está um hidróxido de cálcio, tá? Mas o material padrão ouro hoje são os materiais biocerâmicos, tá? Teoricamente sem contaminação e teoricamente em pacientes jovens. Exposição pequenas e acidentais até 24 horas, né? Aqui, por exemplo, nesse central, o pessoal do Instagram talvez esteja vendo menor, tá? Mas esse tipo de exposição. Aqui a pulpotomia, né? Remoção da polpa coronária, tá? E manutenção da polpa radicular, tá? Hoje, com os biocerâmicos ainda, né? Então, tem que ter um correto diagnóstico da situação pulpar, tá? Principalmente em dentes com ápice aberto, para favorecer aí a apsicogênese,
Sintomatologia da pulpite irreversível, né? Bom, Samuel, qual é o sintoma de uma polpa irreversivelmente avariada, né? A dor, ou não totalmente avariada, a dor sempre é provocada, tá, pessoal? A pulpite irreversível, o paciente não precisa de analgésicos e ela nunca é espontânea. Então, aquela dor naquele dente nunca é espontânea. A dor do dente nunca é espontânea, tá? Não há necessidade de medicação analgésica. Eu não preciso prescrever remédio para dor. O paciente não precisa de remédio para dor. Então, essa pulpite é reversível, tá? Radiograficamente, o periodonto está normal, tá? Ou com leve espessamento da lâmina dura, porque também reage, né? Existe uma malvascularização e aí o nosso organismo como um todo, né, vai reagir àquela inflamação, tá? Tratamento radical da polpa, né? Pulpite, tá? Reversível na polpa viva, né? Pulpite irreversível na polpa viva, né? E na polpa morta, pericimentite, abscessos, granulomas e cistos. E aí, polpa vital, fracasso no tratamento conservador, pulpite irreversível, biopulpectomia, né? E aí, pulpite aguda, né? Irreversivelmente comprometida, né? Essa polpa não tem mais viabilidade clínica, tá? E a gente vai ter que fazer um tratamento radical, né? A infecção se restringe geralmente à parte superficial dessa polpa, né? E minha polpa radicular encontra-se asséptica, tá? Encontra-se asséptica e apenas inflamada, tá? Uma coisa é uma polpa contaminada, outra coisa é uma polpa inflamada, tá? Tratamento, né? A biopulpectomia, que é o tratamento da polpa viva, que teoricamente não tem infecção, tá? Infecção é a presença de patógenos, né? E inflamação é a presença, né, de fatores que aumentam aí os mediadores químicos que vão causar a inflamação, aumento de vascularização, né, e etc. A vitalidade sugere, né, ausência de infecção na polpa, tá? A vitalidade do tecido orgânico, tá? A vitalidade do tecido pulpar, sugere não presença, né, de infecção. Características da vitalidade de uma polpa viva, né? Uma polpa com tecido íntegro, uma polpa que sangra um vermelho, né, bem vivo, tá? E sintomatologia, né, de uma polpa irreversivelmente, né, avariada. A dor é aguda, é espontânea, é intensa, pode ser localizada ou não, pulsátil de longa duração e geralmente não alivia com analgésico e anti-inflamatório. Então, o tratamento da pulpite irreversível qual é? Tratamento endodôntico. Então, os tratamentos ficam mais fácil para a gente, porque o tratamento geralmente é o mesmo, pessoal, né? Então, o diagnóstico entre pulpite reversível é tratamento conservador e de pulpite reversível para todos os outros vai ser tratamento radical, né, que é o tratamento endodôntico. Então, para o tratamento para a gente, fica um tratamento mais fácil, porque o tratamento é igual para todos, né? Resposta positiva ou negativa, tá? Palpação apical ou percussão vertical, tá? Aqui a gente tem radiograficamente presenças aí de pulpites, tá? Irreversíveis, tá? Normal ou com um leve espessamento do ligamento periodontal, tá? É assim que se apresenta a pulpite irreversível, né, radiograficamente, tá? Pode ter um leve espessamento do ligamento, né, periodontal apical, geralmente, tá? Aí alguns casos de pulpite, né? Pulpite crônica, né? As pulpites crônicas, né, também são aí muitas vezes assintomáticas, né? Geralmente, a pulpite crônica, o paciente chega sem dor, né?
só se for um abscesso fênix, né? Um abscesso que ressurge das cinzas, né? Um abscesso que é crônico e se reagudiza. Mas, geralmente, pessoal, essas pulpites aqui não causam dor, tá? Essas pulpites aí hiperplásicas não causam dor, tá? O pólipo pulpar, né? Geralmente, a dor é muito leve, tá? Então, é muito tranquilo tratar isso daí, certo? As necropulpectomias, né? A gente tem aí, para mim, o mesmo tratamento da biopulpectomia, para mim, porque faço em sessão única, tá? Mas para os colegas que advogam pela sessão múltipla, a necropulpectomia precisa ir aí de uma medicação intracanal, de preferência à base de drogas de cálcio, entre sessões para uma melhor descontaminação do sistema de canais articulares, tá? A morte pulpar com invasão bacteriana, rompimento do feixe vascular nervoso, cárie, restauração sem proteção, preparo sem refrigeração, trauma e por aí vai, tá? Finalização dos processos metabólicos da polpa, né? Essa polpa não é mais viável, tá? Para aquele paciente. E nem para o dente, né? Necrose pulpar, em resposta à agressão, morte da polpa dentária, né? O organismo, pessoal, desencadeia processos agudos ou crônicos de defesa. O que é isso? Ele vai montar a defesa orgânica, né? Ele vai preparar a formação aí do abscesso agudo ou crônico e posteriormente aí o granuloma. São tudo respostas inflamatórias à agressão pulpar, né? Tudo isso são fenômenos naturais, normais do nosso organismo combatendo a infecção, tá? E, né, na necrose pulpar, a gente tem bactérias e seus subprodutos, geralmente as endotoxinas, né? Dentre elas aí o lipopolissacarídeo, né? E causando aí alterações no periápice, osteoclástica, né? Destruindo esse osso, né? Periapical, tá? E reabsorções ósseas por conseguinte. E aí, a gente tem a periodontite apical aguda ou crônica, né? Hoje em dia, né, pessoal, os granulomas, cistos, né, a gente caracteriza, né, a nossa denominação clínica é na periodontite apical aguda ou crônica, quer dizer, os granulomas e cistos geralmente nas periodontites apicais crônicas, né? Eventualmente podem abscedar, né, causando aí um abscesso fênix, transformando aí em periodontite apical aguda. Mas, dentre todos esses abscessos, né, agudos e crônicos, o tratamento é o mesmo. O tratamento é o mesmo para todas essas patologias. O tratamento é o mesmo, que isso é bom para a endodontia. O tratamento é o tratamento endodôntico dessa unidade dental, tá? Isso é o que é bom, tá? E, né, você vai optar ou não pela sua medicação intracanal, dependendo da filosofia, né, que você segue, dependendo aí do que você entende como melhor para o seu paciente. Não sou eu que vou dizer o que é melhor para o seu paciente, você é que vai dizer para o seu paciente o que é melhor, se é com ou sem medicação intracanal. Né? A literatura suporta as duas condutas e você vai escolher o que é melhor para o seu paciente. Tá bom? Ok? Periodontite apical aguda, dor de origem física, química ou bacteriana, né? Dor à mordida ou à percussão, palpação apical, né? Sensação de dente crescido, né? E dor ao frio intensa também. Pode ou não ter alterações radiográficas, e isso é um problema para o nosso diagnóstico, né? Eventualmente, a gente não consegue identificar esse dente, porque a região de dor é uma região grande. Por exemplo, no arco inferior esquerdo, no arco superior direito, né? E por aí vai. Periodontite apical crônica, né? Geralmente aqui, ó, né? Imagem radiográfica de lesão, né? Não há dor, né? E se for, é muito discreta, é muito pequena, tá? Não tem desconforto à palpação, percussão, teste ao frio é negativo. Então, geralmente, o paciente não tem sintomatologia nenhuma, né? E tem uma radiolucidez periapical, né? Uma lesão periapical, tá? Abscesso dentoalveolar agudo, né? Geralmente a gente tem calor, rubor, edema, né?
E aí tem algumas complicações, pessoal. A fase inicial, né? A fase inicial, geralmente, com o tratamento endodôntico, o acesso ali alivia bem esse paciente. A fase evoluído, juntamente com o acesso e a drenagem via intraoral, mesmo extraoral, né? Também cessa geralmente a dor do paciente. Agora, pessoal, o abscesso, às vezes, em fase, em evolução, né? Às vezes, não resolve o problema do paciente, né? A gente faz o acesso, instrumenta, irriga, né? E a dor, às vezes, continua porque aquele abscesso está intraósseo, muitas vezes, né? Tem uma cavidade de tecido fibrótico ou de granulação que contém pus em seu interior. E muitas vezes a gente tem que chegar lá dentro, né? E às vezes, quando está intraósseo, pior ainda, né? Fase inicial, o pus encontra-se próximo ao forame apical sem edema. Esse daí é boa, a gente acessa o canal reticular, aqueles que advogam pela remodelação foraminal, pela ampliação do forame apical, né? Esse pus até drena mais fácil, porque você amplia, né, o diâmetro desse forame apical, né? Aqui o abscesso, né, agudo, fase em evolução, esse é o pior para tratar, para mim, né? Tá no trabeculado ósseo, próximo ao periósteo, sem ponto de flutuação, só com edema, né? O cara tem que colocar aí, tem que drenar via osso, é mais complicado, para o clínico mais inexperiente é mais difícil, né? Então, é um abscesso difícil de resolver, tá? E o abscesso evoluído é mais fácil de resolver, né? Logicamente que não um gigantesco desse extraoral, né? Mas um intraoral é mais fácil, drenagem, né? Via, né? Mucosa ali, ponto de flutuação, já dá para ver muito bem, tá? Devia ter trazido um videozinho, 2 vídeos que eu tenho bem interessantes sobre isso, mas é uma resolução muito melhor, muito mais fácil, né? Muito mais simples para a gente, né? E, geralmente, o abscesso dental-alveolar tem dor à palpação e percussão, teste ao frio negativo, tumefação dos tecidos moles, né? E tem sensação do dente crescendo porque está tudo inflamado, né, pessoal? Então, isso daí aumenta, né? As características do abscesso dental-alveolar agudo. E é o pior para a gente, né? É o pior para a gente, geralmente é o que dá mais inconvenientes na propedêutica clínica, né? No tratamento clínico desse paciente, tá? E, radiograficamente, o abscesso dental-alveolar agudo, pô, pode ter aumento da lâmina dura ou quase nada de aumento, né? E aí, pessoal, a gente pode, né, às vezes, dar um certo erro no diagnóstico que a gente não consegue ver muito bem, né? Aí, abscessos extraorais, né? O extraoral, né? O edema, né? Esse rubor, né? Então, a gente acaba aí, né? Aqui, por exemplo, esse dente chegou, né? Molar inferior, presença de fístula extraoral, né? E, né, após o tratamento endodôntico ser realizado, a fístula sumiu, né? Então, você nota, né, que o tratamento endodôntico é as soluções para abscessos dentoalveolares agudos, né? O abscesso crônico aqui, né, com presença de fístula, tá? Assintomático, sem desconforto para o paciente, não tem que passar antibiótico nenhum, não tem que passar nada para esse paciente, tá? Fístula é uma resolução clínica do organismo, o organismo está resolvendo o problema do paciente, né? Fez uma via de drenagem, o teste frio geralmente é negativo, tem a presença ali da fístula, tá? Aqui a gente chama de fistulografia, né? Que é o rastreamento dessa fístula, tá? Para saber a origem exata de onde vem, né, essas fístulas. Às vezes, pode nos confundir como clínico, tá? Lesão periapical, ninguém fala mais isso, pessoal, se é granuloma, se é abscesso, tá? O nosso objetivo é o tratamento endodôntico, tá? É o tratamento endodôntico, eu botei essa classificação, mas está ultrapassada já. Hoje é periodontite apical aguda e periodontite apical crônica, e nas crônicas, teoricamente, estaria aí o granuloma,
né? Aqui é só as características histológicas, que a gente não tem como ver clinicamente, tá? É uma lesão mais circular, tá? Mais próxima aí do cisto também. Teste negativo, mas o tratamento é a mesma coisa, tá, pessoal? Tratamento é a mesma coisa, os sinais e sintomas são mesmo, né? São mesmo da periodontite apical aguda, a periodontite apical crônica, tá? É o mesmo, então tudo é classificado como periodontite apical crônica, tá? Logicamente que a gente tem uns cistos aí não odontogênicos, né? Temos cistos odontogênicos, né? Mas alguns cistos aí não vão se resolver apenas com tratamento endodôntico. E aí, né, para os advogados quem não faz sessão única na urgência, eu faço sessão única na urgência, principalmente se for uma pulpite irreversível, tá? Qualquer coisa que eu consiga parar, né, se não tiver pus, né, se eu conseguir parar qualquer tipo de drenagem sem pus, eu fecho em sessão única, mas para os colegas que estão aí no serviço público, que estão em clínicas que não conseguem, né, terminar suas urgências em sessão únicas, né, a gente tem aí algumas medicações intracanais, como entre elas um corticoide, um antibiótico, que representa aí na imagem o otosporin, né, e aqui na imagem esquerda, o hidróxido de cálcio, que representaria aí a medicação intracanal. Mas lembrar que o hidróxido de cálcio só deve ser usado, pessoal, muita atenção aqui, ó. O hidróxido de cálcio só pode ser usado após a instrumentação completa do sistema de canais articulares, pelo menos do canal principal, né? Eu não estou falando aqui de canais colaterais, acessórios, né, secundários e por aí vai. Né? Mas a instrumentação do canal principal, aí sim você pode estar lançando mão do hidróxido de cálcio como medicação intracanal, tá? Como medicação intracanal. Vitalidade pulpar, né? Vitalidade pulpar. Então, para aqueles colegas que advogam ainda, né, pelo uso em biopulpectomias do otosporin, tá? Pode estar lançando mão aí, né, em pacientes que têm vitalidade pulpar. Por exemplo, uma pulpite reversível, né, ali, você queira usar seu corticoide anti-inflamatório. Tá? Nas necroses, né, essa aula aqui é uma aula um pouco mais antiga, eu botei necro 1 e necro 2, hoje em dia essa classificação não é usada por muitos, né, alguns colegas, algumas partes do Brasil ainda usam, tá? Mas não é o convencional e usual, a gente usa só necropulpectomia, tá? Necropulpectomia, ok? Mas fica lançando mão aí do tricresol formalina, ou se você fez a instrumentação, do Kalen com PMCC, por exemplo, tá? E aqui, né, a gente tem que lembrar, né, que os forames apicais, né, as entradas, o ideal, pessoal, é a gente chegar, né, no forame apical, não interessa se é um ou se são três, chegar pelo menos em algum deles, né, com nossa lima ali na nossa instrumentação. Tá? A medicação nas urgências, pessoal, é quase nenhuma, tá? A gente só usa medicação, por exemplo, analgésica, né, uma dipirona, 1 grama, para aqueles pacientes que estão alérgicos a Alzheimer. Para os pacientes alérgicos a Alzheimer, a gente usa aí o paracetamol 750 miligramas, né, ou até mesmo 1 grama, tá, em dose única, tá? Tá? E se o paciente tiver algum sinal, né, orgânico maior, por exemplo, como linfadenopatia, sinais sistêmicos, né? Mal-estar, apatia, trismo, né? Sinais sistêmicos de que aquela infecção está se disseminando, a gente entraria aí com antibiótico terapia, tá? Então, logicamente, que vê ali os protocolos, né, da AAE e da ESE, sobre antibiótico-terapia na endodontia, né, que tem muito bem reportado, né, tem muito bem dito lá nos protocolos dele, para a gente estar
fazendo aí a nossa medicação. Mas, basicamente, pessoal, medicação em urgência eu não prescrevo, tá? A minha medicação é lima, solução irrigante ou substância química auxiliar, né? E remoção do fator irritante. Beleza? Tranquilo?